Diferenças entre a previdência pública e a previdência privada. A previdência pública, como nós já vimos, ela utiliza-se do sistema de repartição simples, né, em obediência ao princípio da solidariedade, enquanto que a previdência privada utiliza o sistema de capitalização, onde cada contribuinte ele tem uma conta individualizada, né, onde são acumuladas as suas contribuições feitas para a previdência privada e ocorrendo o fato gerador, que pode ser contratado junto à entidade, né, que está patrocinando, que está gerindo esta previdência privada, é recebida então essas contribuições. No regime geral, na previdência pública, né, tanto do regime geral quanto dos regimes próprios, existe a solidariedade, né, onde todos contribuem para um único fundo e, havendo então preenchimento dos requisitos para a concessão de benefícios, estes benefícios serão pagos com essas contribuições que foram feitas de forma solidária. Na previdência privada, justamente por ser um sistema de capitalização com contas individualizadas para o acúmulo de contribuições, aquela contribuição que uma pessoa faz ao longo dos anos, estas mesmas contribuições é que vão retornar para a mesma pessoa que contribuiu efetivamente com aquelas contribuições complementares. A previdência pública, seja no regime geral de previdência, seja no regime próprio, ela tem o caráter contributivo e filiação obrigatória. Portanto, ela é compulsória. Não tem como você não estar filiado ao preencher os requisitos legais de filiação, seja do regime próprio de previdência, seja do regime geral. Já no caso da previdência privada, como nós já vimos, ela é facultativa. Não se pode impor nem aos trabalhadores da iniciativa privada, nem aos servidores públicos, que eles necessariamente adiram a esta previdência complementar. Ela é facultativa. A natureza pública da previdência pública e a natureza contratual da previdência privada. Na previdência pública não se admite rescisão, ou seja, você não pode simplesmente dizer, olha, as minhas contribuições INSS que eu fiz, as minhas contribuições Receita Federal, as minhas contribuições Unidade da Federação, eu quero que você me devolva. Isto não existe na Previdência Pública. Você não pode ter essas contribuições devolvidas e nem rescindir a sua filiação desde que você exerça, né, uma atividade remunerada, tanto no regime geral, que é operacionalizado pelo INSS, quanto pelo regime próprio. Na previdência privada, a qualquer momento, você pode simplesmente rescindir aquele contrato e dizer, olha, eu quero as minhas contribuições de volta, não vou esperar tantos anos para me aposentar para ter essa complementação de renda. Por óbvio, as seguradoras, né, e entidades que contratam, que oferecem a previdência privada, elas provavelmente vão prever algum valor a ser retido dessas contribuições a título de multa, enfim. Mas, no final das contas, você pode ter, ainda que não na totalidade, as contribuições que você fez para a previdência privada. A previdência pública, ela tem gestão pelo Estado, como nós já vimos. No caso dos trabalhadores da iniciativa privada, quem gere o regime geral de previdência social é uma autarquia federal, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. E no caso da previdência privada, ela pode ser gerida por pessoas jurídicas, tanto de natureza pública, como é o caso do FUNPRESP, né, que é a entidade utilizada para fazer a gestão da previdência complementar dos servidores públicos do Executivo e do Legislativo, em âmbito federal, ou por pessoas
jurídicas de natureza privada, como é o caso de bancos e outras entidades que oferecem a previdência complementar privada. Também no caso da gestão pública da previdência dos servidores que possuem regime próprio, também é o próprio ente federado que faz a gestão, ou a União, ou os estados, ou os municípios que assim possuem regime próprio. Já falamos que na previdência pública não admitimos o resgate das contribuições pagas. No caso da previdência privada, pode ser aplicado o Código Civil ou o Código de Defesa do Consumidor, conforme a forma de contratação desta previdência complementar. E os regimes básicos e a previdência complementar fechada dos servidores públicos, que tem natureza pública, são fiscalizados pela Superintendência de Previdência Complementar, a Previc. E no caso das entidades abertas de previdência complementar privadas, é a Superintendência de Seguros Privados que faz a fiscalização. Se for um fundo de pensão, uma entidade fechada de previdência complementar, ainda que privada, também quem vai fazer a fiscalização é a Previc. Bom, pessoal, assim nós encerramos a 6ª fase da evolução legislativa da Seguridade Social, onde nós vimos a implantação em 1988, com a Constituição Federal, de um conjunto de ações públicas e com o intuito de proteger a população do país, com proteção nas áreas de saúde, assistência social, previdência social. A previdência é única com caráter contributivo e filiação obrigatória. Saúde e assistência social não necessitam de contribuição prévia para se usufruir dos seus benefícios e serviços. Nós temos um regime de previdência gerido, administrado pelo INSS, que é o Regime Geral de Previdência Social, onde abrange os trabalhadores da iniciativa privada. Temos os regimes próprios de previdência, que são geridos pela União, pelos estados ou pelos municípios, aqueles que possuem. Temos o regime complementar de previdência, mais conhecido como previdência privada, que, como nós já vimos, pode ser público, no caso daqueles servidores públicos que adentraram ao serviço público após a instituição do FUNPRESP, que é o fundo que gere a previdência complementar do servidor público, e também as previdências privadas oferecidas, na sua maioria, por bancos privados. Diferenças entre a previdência pública: ela tem solidariedade, você não pode ter de volta as contribuições que foram vertidas, são geridas pelo Estado. No caso da previdência privada, você pode, a qualquer momento, rescindir este contrato, ter pelo menos parte das contribuições feitas de volta, e são gerenciadas ou por pessoa jurídica de natureza pública ou por pessoa jurídica de natureza privada. Ok? Bom, pessoal, a partir daí, nós tivemos a 7ª fase da reforma da Seguridade Social, com a primeira grande reforma que foi feita no sistema de previdência, trazido pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. Então, o que foi que esta emenda constitucional trouxe de modificação dentro do sistema previdenciário brasileiro? Primeiro, que ela acabou com a possibilidade das pessoas se aposentarem por tempo de serviço simplesmente. Ela criou a aposentadoria por tempo de contribuição, onde não basta apenas comprovar o exercício da atividade, mas sim, para que ela tenha direito aos benefícios de aposentadoria, ela tem que ter contribuído efetivamente para ter direito a esta aposentadoria. Também ela
instituiu um limite de idade para a aposentadoria proporcional. Na verdade, ela acabou com a aposentadoria proporcional, mas estabeleceu regras de transição para aqueles trabalhadores que já estavam filiados ao regime geral de previdência social na data da publicação da emenda. E uma das regras de transição foi uma idade mínima para que as pessoas se aposentassem proporcionalmente. Idade mínima de 48 anos para mulheres, 53 anos para os homens e um pedágio, que era o quê? Um período a ser cumprido de tempo de contribuição de 40% sobre o tempo que faltava na data da emenda constitucional para completar o tempo de contribuição para uma aposentadoria proporcional, que no caso das mulheres eram 25 anos, a integral com 30, e no caso dos homens, 30 anos a proporcional, a integral com 35. Então, por exemplo, se faltassem 10 anos para uma mulher completar os 25 anos, lá em 15 de dezembro de 98, além de cumprir esses 10 anos que faltavam, tinha que cumprir um pedágio de mais 40% desses 10 anos que faltavam na data da publicação da emenda para ela se aposentar proporcionalmente. Ou seja, teria que cumprir, além dos 10 anos, mais 4 anos. E, além disso, ter a idade mínima de 48 anos para se aposentar. Ou seja, qual foi o intuito? Postergar, prorrogar o tempo de atividade, o tempo de contribuição das pessoas para que elas não se aposentassem com uma idade mais jovem, né? Para que eles não se aposentassem mais jovens com uma idade mais baixa. Novas exigências para as aposentadorias especiais. Nós vamos falar da aposentadoria especial, da aposentadoria da pessoa com deficiência. Sob a égide da emenda constitucional número 20, a lei 9876, de 28 de novembro de 99, instituiu também o fator previdenciário, que é uma fórmula matemática que leva em consideração o tempo de contribuição, a expectativa de vida e a idade de cada segurado e vai fazer um cálculo para gerar a renda mensal do benefício. Então, na prática, este fator previdenciário, na maioria dos casos, reduz o valor do benefício, fazendo com que os trabalhadores, para não ter tanta perda na hora de receber a sua aposentadoria, por exemplo, continuem trabalhando por mais tempo para aumentar o tempo de contribuição, elevar a sua idade, consequentemente reduzir a expectativa de vida e ter um valor de benefício maior. Quando nós formos falar do cálculo dos benefícios, da fórmula utilizada para gerar a renda mensal inicial dos benefícios, nós vamos entrar em mais detalhes. Limite de ingresso no regime geral de previdência social aos 16 anos, salvo na condição de menor aprendiz a partir dos 14. E isso como segurado obrigatório da Previdência Social. Tivemos essa primeira reforma lá em 98, tivemos uma segunda reforma em 2003, com a emenda 41, postergada por uma, vamos dizer assim, uma mitigação dos efeitos da emenda 41 pela emenda 47 de 2005. Basicamente, pessoal, essa segunda reforma ela se deu no âmbito dos regimes próprios de previdência social, na previdência dos servidores públicos, né? Então, criou-se subtetos de remuneração, criou-se, ou melhor, findou-se
a integralidade e a paridade. O que é que significa isso? Integralidade é quando o servidor ele se aposenta com o último salário que ele teve na carreira. Então, se a pessoa chega no serviço público a um cargo devido às suas progressões funcionais, etc., ele tem, digamos, 15 mil reais de salário, quando ele se aposentar, ele se aposentava até então com os 15 mil. Com o fim da integralidade, a fórmula para cálculo dos benefícios do regime próprio se igualaram à fórmula de cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social, consistente numa média aritmética simples, e quando nós formos falar também desses cálculos, vocês vão entender melhor como que é feito. Então, hoje, né, a partir dos trabalhadores que entraram no serviço público a partir de 2003, eles não se aposentam mais com o último salário, e sim com a média de contribuições feitas ao longo da vida. E também acabou com a paridade, que é o quê? O mesmo reajuste que é dado ao servidor público do regime próprio da ativa era dada também ao inativo, ao aposentado. Não existe mais esta paridade. Os percentuais de reajuste podem ser distintos, inclusive em relação, né, ao mesmo cargo do ativo e do inativo, e ter um percentual menor de reajuste para o inativo. Então, isso foi proporcionado pela emenda 41, lá de 2003, instituiu um redutor para as pensões por morte que ultrapassassem o teto do salário de contribuição do regime geral de previdência social. Hoje, o regime geral de previdência social está com teto, ou seja, o limite máximo de benefícios que podem ser pagos pelo INSS está na faixa de 7 mil reais. Então, as pensões do servidor público que ultrapassarem 7 mil reais, elas vão sofrendo um redutor de acordo com o valor que ultrapassar este teto, né, do regime geral de previdência social, também trazido pela emenda 103. Instituiu também, pessoal, uma contribuição previdenciária para aqueles que já estavam aposentados, para aqueles inativos, ou seja, você leva a vida inteira contribuindo para poder se aposentar. Quando você se aposenta, você para de trabalhar e não contribui. No caso dos servidores de regime próprio de previdência social, eles continuarão contribuindo compulsoriamente, mesmo depois de aposentados. E essa contribuição era de 11%. Hoje, com a emenda constitucional número 103, essa contribuição pode variar de acordo com o valor da aposentadoria, e isso se iniciou lá em 2003. Então, tanto contribuição para os aposentados e pensionistas que ultrapassarem o teto do regime geral de previdência, essa contribuição é devida mesmo depois de aposentado. Criou o abono de permanência, que é justamente o quê? Todos os servidores públicos, quando eles recebem a sua remuneração, eles já têm descontado do salário a contribuição previdenciária para a fim de custear os benefícios, né, do regime próprio. Quando ele já atinge o requisito legal, né, os requisitos legais de idade mínima e tempo de contribuição para se aposentar, ele pode optar por continuar trabalhando, e esta contribuição que ele fazia para custear os seus benefícios, ela deixa de ser descontada da sua remuneração. Então, isso é que é chamado de abono de permanência, que é a cessação do desconto das contribuições previdenciárias
daqueles que já atingiram o requisito legal para aposentadoria e continuam trabalhando lá no serviço público. Estabeleceu a redução de 1 ano de idade para cada ano de contribuição que exceder 35 anos no caso do homem ou 30 no caso da mulher. E isso foi feito, pessoal, para amenizar, né, isso foi feito pela Emenda Constitucional número 47 de 2005, para amenizar justamente, né, a instituição de uma idade mínima que já existia e de um tempo mínimo de contribuição para aposentar. Essa, pessoal, é a famosa regra 85-95, onde, ao se somar tempo de contribuição e idade da mulher, se eles somarem os 85 pontos, né, a pessoa já pode se aposentar. Então, não necessariamente uma mulher precisa ter exatos 60 anos de idade para se aposentar com os 35 anos de idade. Ela pode ter mais tempo de contribuição e somando-se com a idade, ao somar idade e tempo de contribuição, ter essa somatória de 85, ela se aposenta. Da mesma forma, o homem, né? Ele, ao ter, por exemplo, 40 anos de contribuição, ele não precisa ter, né, os 60 anos para somar os 60 com os 35. Então, a cada ano, né, de contribuição que ultrapassar os 35, ele pode ter essa redução na idade. Isso também foi trazido na segunda reforma pela Emenda Constitucional 47 de 2005. No âmbito do regime geral, a única alteração que houve foi o aumento do teto do salário de contribuição, ou seja, o limite máximo dos valores de benefícios que são pagos pelo INSS, na época para R$ 2.400. E aí, pessoal, passados alguns anos, chegamos na fase atual da Seguridade Social, trazido pela terceira grande reforma da Previdência Social, perpetrada pela Emenda Constitucional número 103, publicada em 13 de novembro de 2019, portanto, bem recente. E as principais mudanças trazidas foram o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Quem tem direito adquirido, ou seja, que implementou os requisitos legais para se aposentar por tempo de contribuição antes da publicação da Emenda 103, antes de 13 de novembro de 2019, ainda se aposenta por tempo de contribuição hoje tranquilamente. Aqueles que já estavam filiados ao regime geral de previdência social, mas não tinham direito a se aposentar por tempo de contribuição, ele vai cair numa das regras de transição que foram instituídas pela Emenda Constitucional número 103, que nós vamos detalhá-las quando formos falar especificamente dos benefícios. Aumento da idade das mulheres para se aposentar por idade. As mulheres se aposentavam por idade aos 60 anos e 15 anos de contribuição. Os homens se aposentavam por idade aos 65 anos e 15 anos de contribuição. Por meio de uma regra transitória, essa idade de 60 anos, ela sofreria, a partir da emenda, um acréscimo de 6 meses por ano, até implementar 62 anos de idade. Portanto, em 2019, com a emenda 103, as mulheres passaram a se aposentar já a partir de 2020, com 60 anos e meio, 60 anos e 6 meses. Em 2021, com 61,
em 2022 com 61 anos e 6 meses e a partir de 2023 com 62 anos. Quem atingiu o direito dentro desses anos com estas progressões etárias tem o direito de adquirido, se aposenta com menos de 62 anos. Quem não adquiriu só se aposenta por idade aos 62 anos. Lembrando que a aposentadoria por idade, ela foi... os requisitos para essa aposentadoria apenas por idade, ela não existe mais. Juntou-se as regras da aposentadoria por idade com a aposentadoria por tempo de contribuição, criando a aposentadoria programada, onde é exigido para a mulher 62 anos e pelo menos 15 anos de contribuição, para os homens 65 anos e 20 anos de contribuição. Então são critérios que são somados, são cumulativos. Para aqueles que ingressaram no regime geral antes da emenda, existe também a regra de transição. Mudança no cálculo dos benefícios e a possibilidade de descarte de contribuições quando essas contribuições efetivamente reduzirem o valor de benefícios. Então você pode fazer, né, quando a gente for ver como que faz o cálculo dos benefícios, né, que é utilizando-se uma média, se descartando-se dessa média algumas contribuições, o valor do benefício ele for mais vantajoso, isto é possível. E mudou também a forma de cálculo dos benefícios, em especial da pensão por morte, né, da aposentadoria por tempo de aposentadoria programada, né, aumentou o número de meses que vai entrar na média. Então tudo isso a gente vai ver em detalhes também, mas para vocês ficarem cientes que a mudança, a forma de cálculo que é feita hoje nos benefícios, ela foi modificada lá pela emenda 103. Trouxe novas regras de acumulação de benefícios com restrições pecuniárias. Antes você poderia acumular benefícios de mais de um regime próprio, de mais de um benefício no regime geral, acumular benefício de regime geral e de regime próprio e, às vezes, até mesmo da proteção social dos militares. E hoje houve uma restrição nessa acumulação e, a depender dos valores de benefícios, também instituíram redutores dos valores dos benefícios passíveis de acumulação. Nós vamos ver isso também. Exigência de idade mínima para aposentadoria especial. A aposentadoria especial é um benefício devido àquelas pessoas que trabalham expostas a agentes químicos, físicos, biológicos ou associação desses agentes, que são prejudiciais à saúde, e justamente por estarem trabalhando expostos a esses agentes, eles tinham uma redução no tempo de contribuição para se aposentar. E não se exigia uma idade mínima, lógico, porque o que leva a concessão deste benefício em tempo menor do que o tempo de contribuição das demais aposentadorias é o tempo que ele fica exposto àquele agente nocivo, que pode até levá-lo à morte. E aí, a emenda constitucional número 103, ela instituiu uma idade mínima para a concessão desses benefícios, o que, na prática, inviabiliza a própria concessão, porque ao passar muitos anos expostos a esses agentes nocivos, no final das contas a pessoa vai morrer e não vai se aposentar. Então foi exigido a idade mínima para a aposentadoria especial, vedação à conversão de tempo especial em comum e ao enquadramento por categoria profissional. Também era possível você pegar períodos onde exerceu-se essa atividade com exposição a agentes nocivos, né, para possibilitar a aposentadoria especial com menos tempo de contribuição. Se você não tivesse cumprido todo o período para aposentadoria especial, aqueles períodos onde houve a exposição a esses agentes nocivos, você fazia uma conversão
mediante a aplicação de um fator de 20% a mais para as mulheres e 40% para os homens, e convertia esse período especial em comum para somar com os demais períodos comuns e ter uma aposentadoria por tempo de contribuição mais rápida. Isso também foi vedado a partir de 13 de novembro de 2019, e o enquadramento por categoria profissional, que na prática isso já tinha ocorrido lá em 1995 com a Lei 9.032, mas agora foi alçado ao patamar constitucional. Vedação expressa ao cômputo de tempo ficto, quais sejam aqueles períodos de licença-prêmio, né, que era contado em dobro. A emenda ela traz expressamente fazendo referência a esse tempo de atividade especial, a tempo rural. Alteração de várias regras relativas ao regime próprio de Previdência Social da União, e delegou competência aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios promoverem as suas próprias reformas da Previdência. E com isso, pessoal, nós temos hoje este desenho da Seguridade Social, prevista nos artigos 194 e 195 da Constituição Federal, um tripé onde nós temos uma previdência social de caráter contributivo e filiação obrigatória, uma assistência social àqueles que necessitarem, não é para todos, é independente de contribuição, e a saúde como direito de todos e dever do Estado, independentemente de contribuição, e mesmo que a pessoa seja milionária, que tenha um iate, um avião, um jatinho, ela pode se dirigir ao SUS e é obrigação do SUS atendê-la. Tá? Então essa é a diferença dessas técnicas protetivas. Previdência só para quem contribui. Saúde para qualquer um, independente da sua condição financeira. Assistência social somente para os pobres, para os miseráveis, assim definidos em lei. E quais as leis que regulamentam a Previdência Social? Lei 8.212, a Lei Orgânica da Seguridade Social. A Lei 8.213, o Plano de Benefícios da Previdência Social. A Lei 8742, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que trata de todos os benefícios da assistência social. No âmbito da saúde, Lei 8.080 de 90, cujos regulamentos estão aí disponibilizados para vocês no slide, qual seja o Decreto 3.048 de 99, que trata dos benefícios previdenciários, o Decreto 6.214 de 2007, que trata do benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social aos idosos e às pessoas com deficiência, e o Decreto 7.508 de 2011, que trata da regulamentação da saúde. No próximo bloco, vamos então vamos falar sobre a legislação previdenciária. Espero que estejam entendendo, espero que estejam gostando. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço a todos.